E é nosso convidado nesta edição da noite, José Luís Carneiro, candidato único a secretário-geral do Partido Socialista. Boa noite e muito obrigada por estar Olá, boa noite. connosco. Muito obrigado eu. Queria perguntar como é que pretende compatibilizar a oposição firme com entendimentos com o Governo em vários setores, sobretudo ou com a agravante que o programa do Governo se inspirou em certas propostas do Chega. Como é que pretende fazer isso? Em primeiro lugar, uma oposição que seja, como disse, firme, que seja responsável e que seja construtiva para afirmar uma alternativa política de serviço aos portugueses. Essa é, digamos, a missão histórica do PS. Afirmar uma alternativa credível, sólida de serviço a Portugal. O que é que significa uma oposição firme? Que estaremos contra quaisquer tentativas que coloquem em causa valores e princípios fundamentais, nomeadamente em áreas que são vitais no Estado de Direito. E quais são essas linhas vermelhas? Nomeadamente a defesa do Serviço Nacional de Saúde Público, a defesa da proteção e da segurança sociais pública e também, por outro lado, a defesa de uma escola pública indutora de uma cidadania responsável e comprometida com os valores da República. É claro que cada uma destas áreas, elas devem ter, naturalmente, adaptações, devem ter inovações de política para corresponderem às novas necessidades do conjunto da sociedade portuguesa, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Nós somos partidários de que somente um reforço dos cuidados primários de saúde, reforçação das capacidades da saúde pública, da saúde preventiva, dos cuidados domiciliários e a oferta de especialidades médicas nos cuidados primários de saúde poderá garantir uma menor procura e sobreconcentração nos cuidados hospitalares e particularmente nas urgências hospitalares. E será fundamental essa boa articulação entre os cuidados primários de saúde e os cuidados hospitalares e é o que permitirá dar sustentabilidade ao Serviço Nacional de Saúde. Quando referia a linhas vermelhas, estava a pensar mais, por exemplo, na lei da greve, que já está a ser contestada pelas centrais sindicais, pelas alterações da lei da greve. Vamos aguardar. Essa é uma matéria constitucionais, por exemplo. Essa é uma matéria à qual já chegaremos também. Por exemplo, no que respeita às questões da escola pública, nós entendemos que tem que haver políticas capazes de desburocratizar a escola, de reforçar a autoridade democrática das direções das respectivas escolas, de mobilizar as famílias, mobilizar os professores, para garantir que a escola pública cumpra a sua missão fundamental, que é a de criarmos uma escola indutora de cidadãos e de atitudes e de comportamentos... Mas isso são matérias consensuais com o Governo, não? Não, o Governo tem vindo a abrir as portas, quer na saúde, quer na própria educação, a opções pelo... privados. Fundamentalmente relativamente a soluções e ofertas privadas, certo, que colidem com aquilo que nós consideramos que são, digamos, linhas vermelhas e que farão com que nós seremos contundentes na defesa destes valores. Depois há as áreas que nós consideramos áreas de um amplo consenso democrático, nomeadamente as funções europeias e euroatlânticas de Portugal, não apenas no reforço da nossa capacidade no Atlântico Norte, mas também no Atlântico Sul, os nossos deveres com os países de língua portuguesa e a CPLP, digamos, com o espaço da língua e da cultura portuguesa, aqui assumindo a nossa função histórica na relação com a África, que deve ter uma prioridade na nossa política externa. Depois, no que respeita às áreas da defesa, nós assumimos a disponibilidade para apoiar o esforço do Estado português em garantir os 2% do PIB já em 2025, mas procurando garantir que esse reforço do financiamento europeu de defesa se traduza também num plano industrial e militar que mobilize o Estado, que mobilize o nosso tecido científico nacional, as pequenas e médias empresas, para garantir que esse investimento contribui não apenas para a modernização e inovação da nossa economia, para a absorção de emprego qualificado e ainda para a criação da coesão territorial em todo o país. Dou-lhe dois exemplos que são muito... Essas são matérias de convergência. Eu queria que me dissesse onde é que não vai ceder. Vamos ver em que é que o Governo aqui avança. Sim. Porque, por exemplo, nós temos dois bons exemplos. O exemplo da Embraer em Évora e o exemplo da Tekever em Ponte Sor são dois bons exemplos de investimento em setores de defesa com duplo uso, militar e civil, que contribui para o desenvolvimento da economia, para a absorção de emprego de jovens altamente qualificados e para a coesão territorial. Certo, mas matérias em que não pretende de todo ceder. Mas permita-me dar conta destas, são aquelas que importam também aos cidadãos. A reforma da justiça. É muito importante constituirmos um amplo consenso na sociedade portuguesa, que temos que ir além daquilo que são generalidades do programa do Governo, para
de facto, darmos uma resposta definitiva para termos uma administração da justiça mais ágil, mais célere, com uma cultura de prestação de contas, mas tem que envolver todos os interessados para procurarmos aperfeiçoar um esteio do Estado de Direito que é essencial para a confiança nas instituições democráticas. Depois, a segurança interna. Nós também afirmamos hoje no Parlamento que estamos disponíveis para acompanhar o Governo, nomeadamente na valorização do policiamento de proximidade, do policiamento de visibilidade. Estamos disponíveis para acompanhar a aplicação da estratégia de segurança urbana, da proteção civil preventiva e algo que é muito importante para os cidadãos quando se lembram do que se passou com o apagão, nomeadamente para avançarmos com a implementação do planeamento civil de emergência na proteção de infraestruturas críticas que são a salvaguarda da nossa vida coletiva enquanto sociedade e enquanto Portanto, Estado. Está disponível para muitos consensos. Nestas áreas são áreas em que é possível trabalhar em conjunto. No fundo, não temo que estar a viabilizar, no fundo é isso, estar aberto a tantos consensos, não temos estar a alimentar a narrativa do Chega de que há um bloco central de interesses, de que há um sistema, está a assegurar esse sistema. Essa é uma visão... E que isso possa levar a um aumento, precisamente, do eleitorado do Chega. Essa é uma visão simplista e ignorante. Ou não tem outra hipótese neste momento? É uma visão simplista e ignorante das funções estratégicas do Estado. Do que estamos a falar são de 5 áreas em que os 2 principais partidos do regime democrático devem dialogar, devem cooperar para garantir a confiança na democracia e no Estado de Direito. Então, que se vai distinguir do Governo? Nas áreas em que nós nos distinguimos, já foi claro, por exemplo, o Governo apresentou hoje no programa do Governo 2 propostas que não apresentou em campanha eleitoral, que mereceu o nosso repúdio e a nossa contestação, nomeadamente a alteração às leis laborais, por um lado, e, por outro lado, a alteração à lei de bases de saúde. É necessário conhecer o que é que está previsto nessa alteração. Quando fala em leis laborais, é a lei da greve? A lei da greve é apenas uma das dimensões. Depois há outras dimensões das leis do trabalho. Vamos aguardar, aliás, pela pronúncia dos sindicatos, que temos que conhecer o seu ponto de vista, porque parece-me que foi... Os centrais sindicais já estão a dizer que não são linhas vermelhas inultrapassáveis. Parece-me que foi uma atitude leviana e que, do meu ponto de vista, ofende a confiança entre eleitos e eleitores. Nessa matéria o Governo não terá o apoio do PS? Depois, há outras... Não terá? Há outras nessas matérias? Não terá apoio, terá contestação clara do Partido Socialista se colocar em causa pilares que foram conquistas, nomeadamente conquistas da própria concertação social. Deixe-me dar um outro exemplo. O Governo, por exemplo, na reforma da administração pública, propõe-se acabar com o Instituto Nacional de Administração, com o INA, que era simplesmente uma das mais importantes instituições de formação e de qualificação dos quadros superiores da administração pública. Nós temos que fazer reformas da administração pública para garantir a motivação e para garantir o respeito pelo profissionalismo, porque uma boa administração pública, eficiente, motivada e mobilizada, é uma condição essencial do Estado de Direito e, sobretudo, da qualidade da nossa democracia. Porque é do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, que nós podemos ter serviços públicos a responder mais convenientemente aos cidadãos que carecem de bons serviços públicos a responder às suas principais preocupações. E, portanto, hoje mesmo também apresentei na Assembleia da República, fiz uma pergunta ao Primeiro-Ministro, foi saber se estaria disponível para que procurássemos que nessa reforma se encontrasse uma forma de formular uma escolha dos altos dirigentes da administração pública que se suportem no mérito e na experiência profissional em detrimento de uma ocupação, por vezes, com opções estritamente partidárias. E, portanto, são decisões que temos que tomar, tendo em vista garantir no curto, no médio e longo prazo a motivação para o desempenho de funções na administração pública, que promova o seu rejuvenescimento, capaz de atrair e fixar os quadros mais qualificados que são formados nas nossas universidades e nos nossos politécnicos e no nosso sistema científico nacional, e bem precisamos de promover essa adaptação sistémica da nossa administração pública às necessidades do futuro do país. Muito bem. Deixe-me só recuar um bocadinho no tempo. O senhor não demorou 24 horas a dizer que era candidato a secretário-geral. Isto em relação à saída de Pedro Nuno Santos. Quando é que tomou essa decisão? Foi antes das eleições? Foi quando estavam a decorrer? Quando é que tomou? Qual foi o momento em que na sua cabeça ficou claro que queria
ser o sucessor? Ficou claro no dia em que eu me disponibilizei, às 19 horas da segunda-feira, depois das eleições. Não tinha pensado nisso antes? Me disponibilizei para servir o meu partido. Não tinha pensado nisso antes por uma razão. Estávamos longe de imaginar que os resultados eleitorais iam ser aqueles que foram. Nós admitimos que pudéssemos não ganhar as eleições, mas nunca ficando em terceiro lugar e nunca perdendo representações territoriais que julgávamos ser, portanto, um quadro que para nós era inadmissível e inaceitável. Depois também não sabíamos qual seria a decisão do próprio secretário-geral, que entendeu demitir-se. E em função desse quadro político, entendi colocar à minha disposição para servir os valores e os princípios do PS, mas para procurar colocar o partido ao serviço do nosso país, porque essa é a função. Em que na sua cabeça pensou que devia ser sucessor, foi no momento em que Pedro Nuno Santos demitiu? No momento em que se demitiu, entendi que deveria colocar a minha disponibilidade ao serviço do partido. Mas filo apenas na segunda-feira seguinte. Devo dizer que nessa noite não falei com qualquer jornalista sobre essa disponibilidade. Em relação a António José Seguro, que apresentou a sua candidatura há poucos dias, agora que é um facto consumado, como é que vai fazer? Que decisão é que vai tomar? A minha prioridade continua a ser a mesma. É a prioridade das eleições autárquicas. Certo, mas vai ter que tomar uma decisão como secretário-geral. A vitória do Partido Socialista nas eleições autárquicas é vital para se reassumir como o partido mais importante do país naquela que é a estrutura de serviço público às comunidades locais, de maior proximidade e de maior garantia de que se respondem às necessidades concretas das pessoas. Na saúde, na habitação, nos transportes, na mobilidade, no emprego, na economia local, na qualidade de vida. É lá, no poder local democrático, que nós mais fazemos valer os valores democráticos que inspiram a fundação do Partido Socialista. E, portanto, a minha prioridade é essa. A prioridade são as autárquicas, mas em relação às presidenciais, tem agora um candidato que é um facto adquirido. Como é que acha que o PS deve apoiar António José Seguro, deve esperar por outro candidato? Há pouco tive aqui Augusto Santos Silva em direto a dizer que ainda espera que apareça outro candidato, nomeadamente António Vitorino. Também ainda espera que apareça António Vitorino? Como disse, a minha prioridade são as eleições autárquicas. Não está a responder. Além do mais... Eu já sei que é a sua prioridade, mas em relação às presidenciais... Não, mas é que além do mais, há uma decisão dos órgãos do partido de fevereiro deste ano, da Comissão Nacional, que é o seu órgão mais importante entre congressos, vai consultá-lo, que decidiu que, depois de decidirem avançar, no momento oportuno, os órgãos competentes do PS decidirão sobre quem apoiarão nas eleições presidenciais. Mas se fosse o José Luís Carneiro a escolher, ficava satisfeito com este candidato que já é candidato? Sabe que a minha vontade deixou de ser uma vontade individual para ser uma vontade de interpretação do interesse coletivo, neste caso o interesse coletivo do Partido Socialista. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado. E boa noite.